Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a indústria do setor PET, uma indústria que movimenta bilhões de reais para o Brasil e que está a cada ano com mais novidades. E para falar sobre isso, eu quero agradecer a presença do presidente executivo da Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a ABIMPET, José Edson Galvão de França. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero começar perguntando qual a relevância econômica do setor PET para o cenário industrial brasileiro. O setor PET, nesses últimos anos, vem tendo um crescimento um pouco acima da média do PIB brasileiro. Tanto é que este ano nós atingimos, ou devemos atingir em 2013, um faturamento de 15,4 bilhões de dólares. Isso nos posiciona como o segundo maior faturamento do mundo no setor PET e ao mesmo tempo, demonstra um crescimento firme nesses últimos anos de 8,3%. Isso nos leva a representar 0,34% do PIB, ou seja, que nos coloca um pouco acima da linha branca, geladeiras, fogões, um pouco acima dos equipamentos eletrônicos, nos posicionar bem em relação à economia brasileira. Isso é consequência de quê? É consequência do reconhecimento do brasileiro da importância dos benefícios da relação animal humano, ou seja, não é tido mais apenas como companhia o animal. Ele já é usado para terapias, ele já é utilizado como cão-guia, por corpo de bombeiros como auxílio. Então, uma série de pontos que leva realmente a demonstrar que essa importância que o brasileiro dá para o animal de estimação que reflete nos resultados da indústria brasileira. Seria esse afeto, né, que criou-se ao animal. Esse afeto, realmente o brasileiro hoje tem o animal como um membro da família. Como um membro da família, exatamente. Então, e assim, uma curiosidade, além de gato e cachorro, tem algum outro animal que já faz parte desse... Nós consideramos 5 grandes grupos de animais que são utilizados como PET. O primeiro, cães e gatos, né, aves, canoras e ornamentais, os pequenos répteis e mamíferos, né, e os peixes ornamentais. Esses são os 5 grandes grupos que o mundo todo considera como grupo de animal utilizado basicamente para estimação, né? Sim. E o Brasil, ele ocupa que lugar em relação aos outros países no setor PET? O Brasil hoje é o quarto lugar em população de animais de estimação, quando considera os cinco grandes grupos dos quais eu falei agora. O mundo todo tem 1,5 bilhão de animais de estimação. Alguns países o peixe ornamental é maior, principalmente os da Ásia, e outros os cães aparecem como primeiro, como alguns países da Europa, e outros os gatos, como os Estados Unidos hoje. O gato já é maior que o cão. E nesse mundo de 1,5 bilhão, que é quase 20% da população mundial, considerando aí por volta de 7 bilhões, é um mundo grande, né? E o Brasil, aparecendo como quarto no número total de animais, já é também significativo. E aparece como segundo quando foca só cães e gatos. Entendi. Mas em todos esses países, esses 5 animais são considerados PETs em todos os países? Em todos os países, esses 5 grandes... É uma classificação. Entendi. Esses 5 grandes grupos de animais são considerados PETs. Isso não significa que às vezes a gente ouve, né, que a população diz, não, mas eu tenho uma vaca, um cavalo que é de minha estimação. Isso existe realmente, mas aquele grupo de animal não é
Não é classificado como PET. Não é específico para isso, né? Sim, já está surgindo em algumas situações, tipo equinos, tipo suínos. Hoje já tem o mini suíno, que é utilizado, o mini porco que eles chamam, que é utilizado como estimação. Mas aí é uma raça desenvolvida especificamente para isso, com cruzamentos, e ele passa tamanho pequeno, uma série de situações que ele possa conviver aí dentro dos lares, né? Mas aí ainda não está sendo considerado como um grupo dentro dos 5 grandes grupos de animais de estimação. E é muito interessante dar atenção a esse setor, mesmo porque o cuidado com o animal tem sido até polêmico, né? A gente tem visto aí na imprensa várias ações de ativistas, de cientistas, então gera uma grande polêmica em relação ao cuidado com o animal, ao que pode fazer ou não com o animal, né? Testes de vacinas e vários outros fatores envolvidos. Então é importante, muito importante, realmente dar uma atenção maior a esse setor. Agora, uma outra coisa, em relação ao encontro que teve ontem, é a primeira vez? É a primeira edição? Como é que é? Em Brasília é a primeira vez que nós fazemos o encontro com autoridades, né? O foco era autoridades e o Congresso brasileiro. Mas temos feito outros encontros em diversos estados aí da federação, mas este ano nós resolvemos fazer em Brasília como o primeiro. E o que é que foi tratado de novo no então, encontro? Dentro do que você colocou aí da importância de se cuidar desses animais, a gente contratou uma empresa, SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que fica em São Paulo, para que mostrasse para nós os principais gargalos do setor e como é que nós poderíamos tratar isso, já que nós somos um país exportador. Ou seja, nós hoje, este ano, devemos fechar aí com 240 milhões de exportação, normalmente a gente entende que o Brasil é importador de produtos para pet food. A gente ouve isso dos consumidores. E não é 100% E na prática nós somos 100% exportação. Entendi. Ou seja, tem algumas multinacionais que atuam no Brasil, mas elas têm fábricas aqui, produzem aqui, e competem dentro desse cenário aí brasileiro. Mas, por outro lado, nós temos, dentro das 10 maiores empresas de alimentos do mundo para pet food, a gente tem 2 brasileiras. Então, também nós estamos competindo no mundo aí com empresas brasileiras. Então, dentro desse foco, desse cenário, a gente queria apresentar ontem uma marca de como nós vamos nos apresentar fora do Brasil para aumentar essas exportações. Nós começamos em 2004, num convênio com a Apex Brasil. Inicialmente não exportávamos nada, ou seja, a gente fabricava para o mercado interno, e nesse convênio nós começamos a abrir as portas, de que entendíamos que já éramos o 2º faturamento do mundo à época, em 2004, e não poderíamos ignorar o nosso potencial de exportação, e começamos então a estudar o mercado mundial, e já estamos então sofisticando, lançando uma marca específica que chama Pet Brasil. Então ontem a ideia desse evento era exatamente isso. A apresentação da marca. A apresentação da marca e junto apresentar ao governo brasileiro alguns gargalos, tanto que atrapalha o mercado interno como nos atrapalha a avançar. E dentre eles, a gente citou o fiscal, né? E o marco regulatório, que ele não é muito claro para nós e nos prejudica em algumas situações, principalmente para exportação, e também algumas informações de mercado brasileiro que nós não somos muito fortes em estatísticas, como é lá fora. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade enorme. Por exemplo, o número de animais de estimação, nossa entidade faz isso por estimativa em cima de consumo, mas nunca foi feito um censo, como é feito habitualmente lá fora, um censo para apurar realmente
o número real de cães, de gatos, de aves, ou seja, dos 5 grandes grupos de animais. Então esse é um outro elo aí que a gente precisa de ajuda, e também tivemos boas notícias que o IBGE, junto com o Ministério da Saúde, já está prevendo o levantamento o ano que vem dos números de pets no Brasil. Ah, excelente. Não existe ainda esse levantamento? Não existe. Ele iniciou agora em agosto, e o primeiro número eles vão fazer, é o censo mesmo, objetiva, é o Plano Nacional de Saúde, que objetiva saber a quantidade de cães, de gatos, de aves ornamentais e canores e peixes ornamentais. Vai ficar fora só os pequenos répteis por enquanto, mas deve entrar já nos próximos anos, com o sentido do controle sanitário das doenças, principalmente gerado pelos animais de estimação. Agora, em relação às cargas tributárias, me parece que elas são bem altas e o Brasil acaba perdendo no final das contas. Como é que é? Como é que isso funciona? E o que é que poderia ser feito para que a gente conseguisse ganhar mais e não perder tanto? Ontem nós apresentamos aos presentes, às autoridades presentes, tanto do Congresso como do Executivo, uma relação da carga no mundo relativo a pet food, que é o segmento assim que representa quase 68% do faturamento dentro do Brasil. E nessa relação nos surpreende. O Brasil aparece como o segundo maior faturamento do mundo e aparece como o último, ou seja, como o primeiro em carga tributária. Ou seja, nós hoje estamos com uma carga de 49,9%, ou seja, 50%. É muita coisa. Envolvendo IPI, ICMS, PIS, COFINS, e só de impostos diretos, fora os impostos e taxas indiretas que a gente tem. Então esse 49,9% nos coloca em primeiro lugar no mundo. O segundo vem a Itália com 20%. Ou seja, nós estamos com 30% aí, ou 29%. Mais do que a metade. Mais do que a metade dos impostos no mundo. Ou seja, isso significa, se você paga R$1 por 1 quilo de ração PET, você está pagando 50 centavos de imposto. É muito pesado. É muito pesado pelo seguinte, tem-se a impressão que quem tem animal de estimação é a classe A ou B, mas não é a classe C e D. Hoje, que precisa cuidar do seu animal. Hoje 70% do faturamento do setor é dentro dessas duas classes. 70%. Então, principalmente de alimentos. Isso significa que essa população, essa população acusa o golpe do imposto alto, ou seja, ela consome menos. Quanto maior a carga para ela, menos consumo. Ela vai consumir aquilo que é básico para ela. Só que hoje, a essencialidade do animal, você não pode discriminar, só o rico vai ter animal. Hoje todo mundo tem. Hoje está espalhado, concentrando mais nas classes C e D. Então, dentro dessa perspectiva, que a gente entende, que a gente precisa adequar essa carga. Porque essa adequação gera mais empregos. O setor está gerando já por volta de 1.024.000 empregos. É significativo. E pela razão de já tem mais de 500.000 empresas atuando no segmento. Menos indústrias, mas muito mais criadouros, muito mais. Só de comércio, de lojas hoje, o país tem aí por volta de 100.000 pontos de venda espalhados pelo país todo. Então, isso tudo, se tratado adequadamente, nós não estamos pedindo para não pagar imposto. A gente entende que temos que pagar, a gente tem que colaborar com a nossa obrigação, mas entendemos que uma adequação vai ser bom para o país. Ou seja, pode gerar mais empregos, gerar mais investimentos da indústria, e também pode nos facilitar a exportação. Ou seja, quanto maior o mercado interno, quanto mais a gente for forte, a gente quer ser o primeiro, não queremos ser o segundo. A gente quer ser o primeiro.
Então, quanto mais forte o mercado interno, a gente tem mais facilidade para colocar nossos produtos lá fora. Com certeza. Bom, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer que eu não perguntei? Não, nós gostaríamos de agradecer bastante a oportunidade e colocar também a questão do marco regulatório, que é uma situação aí que a gente entende que o marco regulatório nosso ele não é claro, ele não permite a competição igual para todos os segmentos. Ela tem variações. E quando eu falo marco regulatório, eu estou falando desde do registro de nossos produtos, desde a parte fiscal, né, e todos aí, no sentido bem amplo, mesmo os criadouros brasileiros. Hoje tem município que proíbe canil, que proíbe gatil, ou seja, não há uma clareza para que a gente possa investir. Então, o setor privado precisa de clareza, de regras, para que ele possa investir com segurança. Então, esse é um outro aspecto que a gente abordou ontem no encontro, né? E estavam presentes várias autoridades. Logicamente, nós não esperamos uma solução rápida, mas tivemos, pelo menos, a possibilidade de priorizar nossas demandas, e acredito que com um pouco mais de clareza da nossa parte do que realmente a gente quer e a gente pretende aí para o setor. Que bom, tomara que as expectativas sejam superadas. Nós vamos trabalhar bastante para isso. E agradecemos a oportunidade sua de falar com vocês aí. Imagina, a gente é que agradece. Muito obrigada pela presença e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.